Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E a esclerose múltipla é o tema de uma campanha muito importante nesse mês de agosto por parte das autoridades de saúde. A doença não tem cura, mas, segundo os especialistas, quem tem esse diagnóstico pode sim ter qualidade de vida. O repórter Denis Barbosa tem mais informações para a gente. Mais um tema de saúde muito importante e dessa vez nós vamos tirar dúvidas sobre esclerose múltipla, que pode aparecer, dar sinais de diversas formas no nosso corpo e a gente precisa entender e informar as pessoas também que já são diagnosticadas sobre como buscar essa qualidade de vida frente a essa situação. Nós estamos no consultório do Dr. Igor Bessa, que pode nos ajudar nesse entendimento. Doutor, primeiro, vamos explicar para quem está em casa o que é essa doença, o que acontece no nosso corpo quando ela surge. Olá, Denis, tudo bem? Olá a todos os telespectadores. A esclerose múltipla, Denis, ela é uma patologia que a gente chama de patologia autoimune. Ou seja, o nosso corpo ele produz anticorpos contra os próprios tecidos saudáveis. No caso, contra os nossos neurônios, no sistema nervoso central. Ele ataca o que a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina ela reveste os nossos neurônios e ela pode ser encontrada em todos eles. Então, os sintomas eles podem ser os mais variados possíveis, de acordo com a localização em que esse ataque acontece. Podem ser sintomas motores, como redução de força, sintomas sensitivos, como dormência e alteração de sensibilidade. A gente pode ter visão dupla, desequilíbrio, alteração da fala, paralisia facial. Então, os sintomas são muito diversos. A doença é uma doença que geralmente tem uma maior predileção a acometer mulheres jovens caucasianas. Então, a gente tem que lembrar que existe esse perfil epidemiológico. E a sintomatologia, ela geralmente acontece no que a gente chama de surto-remissão. Ou seja, o paciente tem a sintomatologia, melhora, volta a ter de novo, e esse surto, essa manifestação clínica, ela é cumulativa. Então, o paciente vai piorando com o passar dos anos. Por isso que é importante a gente ter um diagnóstico precoce e uma intervenção terapêutica também precoce. Reforçando, não tem cura. A gente não tem cura atualmente para a doença, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente teve uma mudança no tratamento. A gente, hoje em dia, tem o que a gente chama de terapia de alta eficácia. Então, quando a gente diagnostica de maneira precoce, a gente consegue intervir no curso da doença e, assim, diminuir bastante, praticamente, completamente, a incapacidade daqueles pacientes que a gente diagnostica cedo, né? Doutor, se ela pode aparecer de diversas formas no nosso corpo, quais as possibilidades, as várias possibilidades de tratamento? Para a gente citar, para informar as pessoas, para elas terem uma noção. Hoje em dia, a gente tem tratamento tanto no SUS como tratamento via ANS, que seria a Agência Regulamentadora de Planos de Saúde, mas o tratamento ele varia de diversas formas, né? A gente tem medicações que vão controlar o sistema imune e aquelas medicações que vão suprimir o sistema imune. Então, a gente pode modular ele ou a gente pode diminuir sua atividade. As terapias de alta eficácia, que a gente chama, essas que eu acabei de citar, são as mais importantes para a gente hoje em dia e são o que a gente chama de terapia anti-CD20, que diminui a produção dos anticorpos que iriam atacar o nosso sistema nervoso central. Olha, se ela não tem cura, muita gente já fica assustada. Claro, é um diagnóstico complicado, difícil, uma notícia que pode abalar. Mas, doutor, é possível ter uma qualidade de vida mesmo com essa doença? Sim, hoje em dia a gente consegue ter isso no paciente, né? Então, além do tratamento precoce, como eu expliquei para você, de alta eficácia, a mudança no estilo de vida, com atividade física, alimentação, cessar hábitos nocivos como o tabagismo, elas conseguem trazer uma qualidade de vida significativa para o paciente, ao ponto de que a gente consegue ter uma vida e expectativa de vida similar ao paciente saudável. O senhor citou algumas situações ou alguns hábitos da nossa vida que podem favorecer o surgimento? Existem causas externas ou é basicamente algo que já está no nosso corpo, já está nessa nossa trajetória? O que a gente pode dizer para as pessoas? Então, a esclerose múltipla tem predisposição genética com relação ao HLA-DR2, que é um gene específico. Tem maior predisposição, como eu falei para você, em mulheres caucasianas e mulheres jovens, mas geralmente existe uma exposição a agente externo. Ainda existe uma certa discussão sobre isso, mas tem relação com a infecção pelo vírus chamado de Epstein-Barr, ou EBV. Mas existe sim uma predisposição genética, não existe muito que a gente fazer em relação a isso, mas os hábitos saudáveis, como exposição ao sol, atividades ao ar livre, atividade física no geral, diminui a intensidade em que a doença vai se apresentar e muitas vezes torna uma doença mais fácil de controlar. Doutor, pela
diversidade de sinais que o corpo pode dar, por isso que é tão importante a gente sempre ter esse acompanhamento de vocês, especialistas, profissionais da saúde. Exatamente. Então, se existir alguma sintomatologia que demande procura neurológica, sempre procure, ainda mais se você fizer parte do grupo de risco, para a gente poder fazer a investigação, que o diagnóstico ele é obrigatório a ser feito com exame de imagem, com ressonância, então a gente precisa dele para saber se realmente a doença está lá, e o neurologista é o melhor profissional indicado para esse caso. Dr. Igor Bessa, muito obrigado pelas informações. É importante que você, como eu sempre falo, compartilhe esse vídeo. Compartilhe informação, porque é extremamente importante que as pessoas que tenham algum sinal, algum sintoma, já tenham esse contato com o especialista e possam aí ser informadas e tenham, quem sabe, o tratamento adequado, realmente indicado pelo especialista. Eu volto com você aí no estúdio. E agora o intervalo, a gente volta já. Falando em saúde, a fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dores musculares generalizadas, fadiga e distúrbios do sono. Ela afeta cerca de 2,5% da população brasileira, em sua maioria mulheres entre 30 e 60 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Para quem sofre com isso, há uma novidade. O presidente da República sancionou a lei que define a fibromialgia como deficiência. Isso tem reflexos em muitas áreas, inclusive na trabalhista. O jornalista Denis Barbosa traz para a gente mais detalhes. Doutor Franco, eu começo lhe perguntando, essa novidade certamente tem um impacto nessa relação com empresas e colaboradores. Olá, Denis, com certeza. Essa relação com empresas e colaboradores ela vai ser alterada a partir dessa nova lei, até porque é possível que o portador dessa deficiência ele já encontra dificuldades no ambiente de trabalho e a empresa vai ter que fazer adaptações para que ele possa bem desenvolver seu trabalho. Doutor, e na prática, o que muda já de cara com essa lei que deve entrar em vigor realmente daqui a alguns meses? Pronto, o primeiro ponto é que a lei só vai entrar em vigor em janeiro de 2026, mais precisamente a lei no dia 24. Existe um tempo de adaptação que a gente fala no modo mais técnico de vacatio legis, de 180 dias. O segundo ponto é que, olhando para os direitos trabalhistas, o que é que a gente pode identificar? Adaptações no ambiente de trabalho. O trabalhador muitas vezes até se sente excluído no ambiente de trabalho por ter essa deficiência, por ter essa condição. A gente pode enxergar cotas voltadas no mercado de trabalho para os PCDs e quem tem fibromialgia pode utilizar dessas cotas e a estabilidade após o retorno por alguma condição de saúde, estabilidade provisória, também a gente consegue enxergar isso. Olha, certamente com o anúncio dessa lei, dessa novidade, muita gente está curiosa sobre os detalhes. Jornada de trabalho, o que diz essa norma sobre as pessoas que sofrem com essa questão, agora reconhecidas como PCDs? A jornada de trabalho, a princípio, não vai sofrer alteração, tá? E aí tem um ponto também muito importante, Denis, e relevante, é que não é todo paciente com fibromialgia que vai ser automaticamente equiparado à pessoa com deficiência. Inclusive, a palavra é essa, equiparado, tá? A lei, ela fala exatamente esse termo de equiparação. Ela não fala que a pessoa com fibromialgia é pessoa com deficiência. Mas para que o paciente com fibromialgia se equipare à pessoa com deficiência, ele vai ter que passar por uma avaliação biopsicossocial, tá? Individual. É uma avaliação que é feita por médicos, por assistentes sociais, por psicólogos, para que individualmente veja se ele preenche realmente todas as condições. Vai considerar ali o impacto funcional da doença naquela pessoa específica, tá? Então isso é muito importante. A depender disso, a depender dessa avaliação, pode ser que haja alguma indicação de alteração na jornada de trabalho, mas a lei, a princípio, não fala disso, tá? Essa atenção à questão do reconhecimento, essa norma, ela vai sim dar inclusive uma garantia, uma segurança para a empresa, para o contratante, não é isso?
Exatamente. E é importante essa observação porque hoje essa avaliação biopsicossocial ela é feita, mas sem nenhuma regulamentação. Então, o que a gente entende é que realmente esse período de 180 dias é para que o próprio governo faça algum ato normativo que regulamente essa avaliação. Hoje a gente pode, por exemplo, ter um cenário onde essa avaliação é feita do modo ali de 10 minutos, de 15 minutos, o médico fala que a pessoa não preenche a condição e fique por isso mesmo. Então, até para dar uma segurança maior, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores, a gente entende que esse cenário de mudança da lei só a partir de janeiro de 2026 vai ser suficiente para que essa própria avaliação seja regulamentada também. Esse período para a regulamentação, o surgimento dessa lei, ela certamente até auxilia não só na qualidade de vida das pessoas que sofrem com essa doença, mas até ajudam nessa questão das causas trabalhistas, na judicialização. Evita-se também porque há agora, portanto, algo que possa reger esse relacionamento e esse dia a dia, não é isso, doutor? E além dessas questões trabalhistas, Denis, é muito importante pontuar as consequências previdenciárias também. A gente pode visualizar, por exemplo, a aposentadoria dessa pessoa com deficiência no menor tempo de contribuição ou numa idade reduzida. A gente pode vislumbrar o auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade. A gente pode vislumbrar o BCP-LOAS. Então, surge um novo cenário. Eu costumo dizer que essa lei ela veio para reparar uma condição social, ela veio talvez para realmente equilibrar essas condições da relação de trabalho e as consequências das relações de trabalho no direito previdenciário dessas pessoas. Como toda novidade, certamente há muitas dúvidas, a gente tentou aqui trazer alguns pontos importantes. É claro que no decorrer dos meses, até que se tenha realmente a lei entrado em vigor, a gente vai discutir mais sobre isso. Agora, na dúvida, né, nessa discussão, o auxílio de profissionais como o senhor é essencial, até para evitar falhas, evitar erros e seguir nesse bom relacionamento, buscando, claro, a qualidade de vida dessas pessoas, não é isso? Exatamente. O nosso tempo é curto aqui, né, Denis? A gente pode até voltar outras vezes para falar mais. Mas tem consequências no próprio Sistema Único de Saúde, né? A lei determina programas de atenção e proteção especificamente para esse público. E o maior ponto de atenção, veja sempre informações de pessoas da sua confiança, de advogados que realmente tenham técnica para isso. Porque nesse momento de muita desinformação e de muita novidade, tem muita coisa que você vai ver na internet, tem muita coisa que você vai ver em sites não especializados, tem muita coisa que você pode até pensar que é verdade, mas não vai ser. Então, o cuidado de procurar um profissional de confiança, capacitado e especializado no assunto é fundamental. Doutor, muito obrigado pela participação. Certamente a gente vai voltar a conversar sobre essa temática e outras muito importantes para quem nos acompanha. Muito obrigado. Até mais, Denis. Eu que agradeço e tudo de bom. E agora o intervalo, a gente volta já. E durante essa crise gerada pelo tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros, os economistas têm sido profissionais fundamentais para analisar cenários e até ajudar em planos dos governos para encontrar saídas. O jornalista Denis Barbosa conversou com o presidente do Conselho Regional de Economia, Vandenberg Almeida, para falar da importância do economista para a nossa sociedade. Presidente, começo falando sobre a importância da profissão de vocês no momento em que ela se evidencia realmente como essencial, analisando aí esse cenário econômico. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a participação e é importante um momento como esse, né, que as pessoas entendam do grande papel que o economista tem de poder analisar não apenas números, não apenas dados, mas poder entender todo o comportamento econômico do estado do Ceará, do Nordeste, do Brasil como um todo e saber que nós temos essa visão. Nós podemos fazer uma análise crítica, olhar tanto essa questão de crescimento econômico, como da nossa produção, até fazer projeções econômicas para poder saber como as grandes empresas podem investir para os próximos anos. Além de ter um olhar social, o economista também tem esse cuidado para poder, na criação de políticas públicas. Então, um grande papel do economista hoje também é poder
criar novos mecanismos, criar novas políticas públicas, ajudar a reduzir essa desigualdade. Não é à toa que nos últimos anos a gente vem tendo uma crescente participação dos economistas em diversos segmentos, tanto na área pública como no setor privado. Na área pública a gente também trabalha diretamente com o Supremo Tribunal, com o Tribunal de Justiça, porque é necessário ter um perito econômico para poder dar um norte em seus processos, assim como você tem hoje analistas políticos, né, de política pública aqui dentro do governo do Estado e no governo federal. Então, assim, nós temos uma participação muito forte dentro de todo o mercado. Olha, a população muitas vezes sente o efeito, mas não sabe dos bastidores e muitas vezes desconhece a importância desse profissional. Você falou da esfera social, vocês estão em todos os ambientes, exatamente fazendo essa projeção, evitando crises, analisando números, cuidando exatamente desse futuro. Certamente esse cenário que a gente hoje se encontra, essas discussões, já estavam sendo previstas, uma vez que a geopolítica é analisada por esse profissional, né? Isso. Nós procuramos entender todos os mercados. É importante que quando você entra numa análise, faz uma negociação, quando você entra para ter uma boa relação comercial, você precisa ter alguém que consiga entender aquele mercado e consiga enxergar novos mercados. O momento que o país está vivendo hoje, sobre esse tarifaço, isso mostra muito o papel do economista. Onde nós conseguimos, a partir desse momento ruim, que é uma taxa, nós conseguimos mostrar para o Estado, para o país como um todo, que nós conseguimos ganhar novos mercados. E aí é onde você começa a encontrar essas brechas dentro da boa relação comercial, onde nós conseguimos enxergar que, tem países que podem receber o nosso produto, que antes o próprio mercado não conhecia. E esse é o nosso papel, de poder fazer essa parte geopolítica, de poder enxergar esses mecanismos, de poder enxergar quais são os produtos que podem se inserir nesses novos mercados e aí fazer com que a economia possa crescer ainda mais. Então nós podemos sair, digamos, de um tarifaço para algo que pode se multiplicar com ganho de mercado. Também enxergar aí oportunidades no meio de crises, de problemas, né? Então assim, o economista ele tem essa visão. O economista ele tem esse poder de enxergar e projetar, quais são os resultados que nós podemos conquistar ali no futuro. E nós também conseguimos fazer tanto cenários otimistas, cenários pessimistas, aquele cenário de estresse. Então é importante que quando você conversa com um economista, você consegue enxergar todos os lados. Você não tem apenas aquela opção assim, a minha empresa está querendo crescer 10%, mas para os próximos anos, como é que vai se comportar as variáveis macroeconômicas, como é que está se comportando a inflação, a taxa básica de juros, qual o comportamento para os próximos anos? Isso pode impactar diretamente para o consumidor. Se impacta no consumidor, vai impactar no consumo. Se impacta no consumo, pode afetar diretamente as empresas em relação a seus investimentos, a seus planejamentos. Então nós temos essa visão, tanto micro como macroeconômica, para poder planejar da maneira correta e projetar ou não crescimento para os próximos anos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre tarifaço e essa realidade. Eu agora lhe pergunto sobre o senhor à frente do Conselho Regional de Economia. Como é que tem sido esse contato com os profissionais? Como é que tem sido esse momento, essa gestão? E certamente esse trabalho de letramento também da população, de mostrar a importância do trabalho. Nós procuramos estar mais próximo da comunidade. Nós procuramos falar o economês de uma maneira mais simples, mais didática possível, para poder fazer com que as pessoas compreendam o papel do economista e o quanto que nós podemos contribuir desde as suas finanças pessoais, até o seu melhor planejamento. Então, a gente trabalha tanto com o consumidor, com as famílias, como também com as empresas. Então, nós procuramos nos aproximar do setor privado através de boas parcerias, se aproximamos agora do setor público através de acordos de cooperação. O próprio governo do Estado, nós temos acordos de cooperação com planejamento e também com a Secretaria da Fazenda. Então, o Conselho de Economia hoje, ele está aproveitando cada vez mais, está inserindo seus economistas em diversos setores. E isso faz com que as pessoas entendam e compreendam cada vez mais que o economista tem um papel importantíssimo nesse cenário, principalmente nesse cenário de crise que a gente está tendo nos últimos anos. Esse mês a gente está comemorando o Dia do Economista e a gente está falando exatamente sobre a importância desse profissional. E, na sua opinião, lá na academia, na formação desses novos economistas, a academia tem se preocupado em
mostrar que esse papel social é muito importante desse profissional? É importante que desde o começo a gente deixe claro para os nossos alunos de economia a importância, como ele vai utilizar a economia no dia a dia. A economia ela não é apenas mercado financeiro. Muitas pessoas acham que o papel do economista ele é apenas no mercado financeiro, se preocupar com bolsa de valores. Não, o economista tem um papel maior. Tá? Ele tem essa preocupação de olhar, quando ele entra na faculdade para poder lecionar a economia, ele já começa com disciplinas voltadas para essa questão social. Então é importante que você consiga enxergar todos os grandes pensadores. Desde Marx até Keynes, você tem aí grandes economistas que contribuíram e que todos esses alunos têm esse contato para poder enxergar a importância da questão social até a questão do mercado financeiro. Olha, presidente, um parceiro aqui da TV Otimista, a gente já esteve em muitos eventos, nos concede entrevista, analisando muita coisa. E para encerrar, peço a sua análise sobre as medidas apresentadas pelo governo do estado para tentar barrar aí os prejuízos frente a esse tarifaço do governo americano. Medidas importantíssimas, tá aí, medidas importantíssimas. É nesse momento que você mostra a unidade, é nesse momento que você mostra a união, tanto do setor público como do setor privado. Nós sabemos que o setor privado ele precisa da mão do Estado nesse momento para que ele possa reagir. Então é nesse sentido que o próprio governador Eumano de Freitas, ele através de criação dessas medidas, para poder fortalecer esses segmentos que vão ser impactados diretamente. Com essas medidas você vai poder manter o emprego gerado dentro do estado do Ceará, que nos últimos anos vem batendo recorde, vai poder manter a nossa questão financeira, a nossa questão econômica do estado positiva. Não é à toa que o nosso produto interno bruto ele cresce acima da média nacional. Então, quando você tem um olhar como esse, quando você tem um cuidado de poder sentar e escutar o setor produtivo para criar mecanismos, para criar medidas, para poder você fortalecer essas questões e de você gerar uma melhor resposta, isso que está sendo feito. Então é algo positivo, no meu ponto de vista, porque é necessário nesse momento ter uma união. E eu acredito que a sociedade, acredito que o setor privado, acredito que o setor público estão entendendo o momento que o país está passando. E aí eles começaram a entender e criar mecanismos que possam fortalecer e garantir os empregos para o nosso estado. E certamente nas projeções desse planejamento, pensando no futuro, havia economista. Com certeza tem economista envolvido, porque nós preparamos alguns estudos, analisamos os impactos futuros, porque a gente só vai realmente identificar os impactos quando já estiver funcionando. Então, no decorrer que a gente consegue. Mas o economista ele tem esse poder de interpretar, de ir além, né, para poder gerar quais os possíveis impactos. E como nós podemos, através desse estudo, mitigar esse risco. E aí é onde você cria esses mecanismos e mostra para o próprio governo, tanto federal como estadual, quais são as políticas públicas que eles podem criar nesse momento, através de compra direta dessa mercadoria dos seus empresários, já que eles não vão exportar. Sim. Então nós podemos comprar isso, atender o mercado interno. Nós temos o setor público que pode utilizar boa parte dessa produção para alimentação nas escolas públicas, tanto municipais como estaduais. Nós podemos fazer isso também dentro dos hospitais, dar esse fornecimento dessas mercadorias. Então, assim, o mercado, quando ele tem essa percepção que entende que o Estado é parceiro, quando se trabalha junto, se tem um resultado positivo. Olha, conversa boa, tempo passa. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui na TV Otimista e uma trajetória aí de sucesso. Eu que agradeço, me sinto honrado estar dentro da TV Otimista, sinto como se fosse a minha casa, sou muito bem acolhido, muito bem recebido por todos vocês e o que precisar do Conselho de Economia, dos nossos economistas, por favor, fiquem à vontade, somos parceiros, somos amigos e somos irmãos. E o Destaques fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.